Graça e paz, igreja abençoada do Senhor, povo de Deus. Mais um dia estou aqui para trazer a palavra da verdade. Esta palavra que ela cura, que ela salva, que ela liberta. Quando a gente crê nesta palavra, porque a palavra diz que a palavra de Jesus é poderosa. E se ela é poderosa, a gente, como cristão, como seguidores de Cristo, é necessário a gente crer na palavra. E hoje a palavra está no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. E a palavra nos diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E aqui, igreja abençoada do Senhor, povo de Deus, a gente estamos vendo um relato de duas mulheres, duas irmãs. Uma delas, chamada Marta, recebeu Jesus Cristo na sua casa. E a outra, Maria, assentou-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinos. Então, igreja, isso hoje está acontecendo com multidões de pessoas. Muitos estão recebendo Jesus Cristo, mas não se sentam para ouvir Jesus Cristo. E aí muitos podem até me perguntar, e como é que eu vou ouvir Jesus Cristo? Marta estava ali na presença de Jesus para ouvi-lo. Ela não se sentou para ouvir. Hoje, nós temos a sua palavra em nossas mãos. Esta palavra aqui é a palavra de Jesus. Então é necessário que nós, povo de Deus, igreja do Senhor, sente-se para ouvir a voz de Jesus, porque a sua palavra é a voz. E hoje nós temos esta voz dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. É muito difícil um ser humano hoje, uma pessoa, não ter a palavra de Jesus dentro da sua casa. Mas muitos não querem ouvir a palavra de Jesus. Muitos que se dizem cristão não tiram um tempo, não tiram um período durante todos os dias da nossa vida para ouvir Jesus. Porque Jesus nos conhece. Deus nos conhece. Antes mesmo da gente abrir a boca para pedir ou para agradecer, Ele sabe o que é que nós vamos pedir. Porque Ele nos conhece profundamente. E muitos dizem, eu acredito em Jesus, eu creio em Deus, mas não conhece Deus. Porque só existe um meio de conhecer Jesus Cristo. É através da sua palavra. É através dos seus ensinos. E como a palavra aqui diz, que Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinos. E hoje, igreja, hoje, povo de Deus, não pode ser diferente. Precisamos nos assentar todos os dias aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Porque Ele nos ensina. A palavra diz que Ele nos dá o Espírito Santo do Senhor para quê? Para que o Espírito testifique com o Espírito. E aqui, Marta, que tinha recebido Jesus, ela não se assentou para ouvir Jesus. Ela apenas recebeu, mas não quis ouvir o que Jesus Cristo tinha para ensinar. E isso está acontecendo hoje na vida de muitas e muitas pessoas. Recebe Jesus, mas não ouve Jesus. Então, igreja, é importante receber Jesus, mas é importante ouvir Jesus. Porque não existe relacionamento entre duas pessoas se não existir conversa. Jesus Cristo já nos conhece totalmente, mas nós não conhecemos Jesus se não for através da sua palavra. E só existe um conhecimento de um ser humano, de um cristão, para com Deus, para com Jesus, se for através da sua palavra. E aqui Maria, ela tinha se assentado aos pés de Jesus para ouvi-lo, para ouvir os seus ensinos. Enquanto isso, a palavra diz que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E hoje isto está acontecendo. Recebe Jesus, até se reúne, até ouve a palavra.
mas passam o tempo todo envolvidos nos seus afazeres, nas coisas de casa, no seu trabalho, preocupada com a família, preocupado com muitas e muitas coisas, agitando-se com muitas e muitas coisas. Quando a palavra diz, buscais primeiro o reino dos céus, buscais primeiro a palavra do Senhor. Ouça primeiro a palavra do Senhor. E o resto, o Senhor fará. Então, igreja, o que estava acontecendo já nesta época, hoje está acontecendo muito mais. Pessoas estão recebendo Jesus, mas não querem ouvir Jesus. Pessoas estão recebendo Jesus, mas não se sentam para ouvir os ensinos de Jesus. Pessoas estão recebendo Jesus, mas não querem ter um relacionamento com Jesus. Porque o nosso relacionamento com Jesus é através da sua palavra. Ele nos conhece. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todos os dias da nossa vida. O amanhã, o depois, até o último dia da nossa vida. Ele sabe tudo da nossa vida. Mas nós só conhecemos Jesus através da sua palavra. Por isso que ele deixou a sua palavra aqui nesta terra. Para quê? Para que todos nós venhamos ouvi-lo, ouvir os seus ensinos, acreditar nos seus ensinos, e a palavra diz que aí seremos salvos. Aquele que crê na sua palavra não morrerá. Aquele que crê na sua palavra já está salvo. E aquele que não crê na palavra, a palavra também diz que já está condenado. Então, igreja, é necessário existir um relacionamento daqueles que receberam Jesus, daqueles que se diz que tem temor a Deus, daqueles que diz que amam a Deus, daqueles que dizem que crê, que acredita em Deus, que acredita em Jesus Cristo. É necessário conhecer Jesus Cristo. E só tem um meio de conhecer Jesus Cristo, é através da sua palavra. É necessário tirar um tempo, todos os dias da nossa vida, para a gente ouvir Jesus. E quando a gente começa a ouvir Jesus, a gente começa a ter um relacionamento. Porque só podemos conhecer alguém através de conversar. Jesus Cristo nos conhece, mas é necessário a gente conhecer Jesus. E a palavra continua dizendo assim, igreja abençoada do Senhor. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. E aí Marta, agitada de um lado para o outro, não queria ouvir Jesus. E foi até Jesus e disse, olha, a minha irmã está aí sentada, te ouvindo os teus ensinos. Manda com que ela venha me ajudar-me. E Marta, sem entendimento, sem compreensão, Marta ainda foi pedir a Jesus para que Maria saísse dos pés de Jesus, não escutasse os seus ensinos. Mas aí, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor, preste atenção o que é que Jesus Cristo responde. O próprio Jesus Cristo diz hoje para mim e para você. Diz para mim e para todos nós, todos. Escute o que foi que Jesus Cristo falou. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Preste atenção, igreja. O que foi que Jesus Cristo respondeu para Marta? Ela estava agitada e ocupada com muitas coisas. E não estava preocupada em ouvir o ensino de Jesus. Não estava preocupada em ter um relacionamento com Jesus. O que era que ia acontecer? Jesus Cristo ia embora e ela não ia ouvir o que Jesus Cristo tinha para dizer. Não existia relacionamento entre Marta e Jesus. Porque Jesus conhecia Marta, mas Marta não conhecia Jesus, não queria ter um relacionamento com Jesus, não queria aprender os ensinos de Jesus.
Estava preocupada com outras coisas. Estava preocupada com os afazeres. E hoje, igreja, muitos e muitos estão preocupados com as coisas do mundo, estão preocupados com a sua casa, com o seu trabalho, mas não estão preocupados em ter um relacionamento com Jesus. E o nosso relacionamento com Jesus é através da sua palavra. Não existe outro caminho. Não existe outra forma da gente conhecer Jesus se não for através da sua palavra. E ele diz que Marta estava inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma era necessária: ouvir os seus ensinos, ouvir a sua palavra. E esta palavra hoje é para todos nós. O mais importante da nossa vida hoje é ouvir a palavra de Jesus, é ouvir os ensinos de Jesus. Olha o que é que ele diz: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, igreja, quando a gente se determina a ouvir a palavra de Jesus, a ouvir os ensinos de Jesus, o próprio Jesus Cristo disse que esta era a boa parte. E isto é a boa parte em cada um de nós. Que nós possamos todos os dias se sentar para ouvir os ensinos de Jesus. Porque se Jesus falou que a boa parte, é a boa parte. Não adianta a gente se preocupar com tantas e tantas coisas do mundo e não estar tendo um relacionamento com Jesus. É necessário a gente ter um relacionamento com Jesus. É necessário a gente conhecer Jesus. É necessário todos os dias da nossa vida a gente nos assentar e ouvir os ensinos de Jesus. Porque a palavra é clara. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária: ouvir a palavra de Jesus, ouvir a palavra da verdade, ouvir o evangelho. Esta palavra, ela cura, ela salva, ela liberta, ela nos tira das trevas. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Jesus. É essa a verdade. Não é qualquer verdade. É a verdade, é a palavra de Jesus. É essa que liberta. É a palavra de Jesus que liberta. É a palavra de Jesus que nos dá vida. É a palavra de Jesus que nos tira das trevas. É a palavra de Jesus que nos tira da condenação do pecado. Porque todos, não importa quem seja, nascem condenados ao pecado. Mas quando se ouve a palavra de Jesus, esta palavra nos liberta da condenação do pecado. Porque todos estão condenados à morte por causa do pecado de Adão. Mas quando se ouve a palavra de Jesus e crê na palavra de Jesus, a própria palavra diz que nós somos livres, justificados por causa do sangue de Jesus. E como é que eu conheço tudo que Jesus Cristo fez por mim para eu crer? Só conhecendo a palavra. É por isso que precisamos nos assentar aos pés de Jesus todos os dias e ouvir a sua palavra. Porque a palavra é muito clara, mas Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Porque o resto, igreja, tudo vai ser tirado. Tudo vai ser tirado. Quando este corpo padecer, quando este corpo morrer, bens, fama, boniteza, vaidade, tudo vai ser tirado. Mas a palavra do Senhor, a própria palavra diz que é eterna. E para aqueles que ouviram a palavra de Jesus e creram na palavra de Jesus, é eterna, é para sempre. Essa não vai ser tirada, porque vai conosco para o reino eterno. Porque foi isso que Jesus Cristo veio e prometeu para todos nós aqui nesta terra. Vida eterna. Aqueles que crê na sua palavra. Aqueles que se sentam aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, para ouvir os seus ensinos. E acredita e crê que esta palavra é poderosa.
Esta palavra, ela sustenta todo o universo, inclusive todos nós que cremos. Glórias a Deus por isso. Que esta palavra, igreja, possa entrar em nossos corações e que possamos todos os dias da nossa vida ouvir os ensinos de Jesus. Não é os ensinos dos profetas, mas sim o de Jesus. Glórias a Deus por isso. Tome posse da palavra, igreja abençoada do Senhor. Glórias a Deus por tudo.